Quem tem um testemunho para edificar a minha fé? Você, vem, Carminha. Corre, corre, corre. Não se esqueçam que esse... Opa, cuidado. Essa menina tá jump, hein? Essa menina tá jump. Piorou um pouquinho o som aqui agora. Dá uma afinada aí. Tá um pouquinho grave, tira um pouquinho de grave. Amém. Meu nome é Carmen, sou 12 da Paula Regino. Passei um deserto ano passado, fiquei 7 meses desempregada, mas Deus me sustentou até o último minuto. No último dia de primícia, que foi do último seguro-desemprego, no dia seguinte eu recebi uma proposta, e era uma segunda, eu entreguei a primícia. Na terça eu fiz entrevista, na quarta eu estava empregada. E aí eu comecei um novo tempo na minha vida, não é na minha área, né? Eu sou publicitária, comecei na área de vendas. E eu falei assim, Deus, a gente sempre é ministrado aqui que cliente de crente quem traz é Deus. Então eu falei assim, eu vou começar um novo tempo na minha vida e vou crer que essa palavra também é para mim. Aí eu comecei com um salário fixo mais baixo do que eu estava acostumada. E aí teve aquela palavra do apóstolo, há 2 semanas atrás, sobre ofertas, né? E eu sempre fui fiel ao dízimo e oferta de primícia, mas a oferta mesmo, assim, eu dava quando eu podia, assim, né? Eu tinha que honrar as contas, algumas contas de casa que eu decidi honrar minha mãe e pagar. Então, na verdade, eu dava oferta quando podia. Aí eu fiz um propósito com Deus, eu fiquei muito incomodada com a palavra do apóstolo. Eu falei assim, eu vou dar 11% do que eu recebi no primeiro pagamento da empresa, e eu vou fazer prova, como Deus me disse, né, na palavra dele em Malaquias, para a gente fazer prova dele. Então, eu fui e ofertei uma quantia específica, e na quinta-feira na célula, né, que eu queria ter ofertado no culto, mas não tive oportunidade porque eu estava no Ministério Infantil. Então, eu fiz uma oferta ousada para mim, e aí, isso na quinta-feira na célula. Na sexta-feira, que foi dia 23, eu fechei o meu primeiro negócio na empresa. E no sábado, no seminário Jump, eu também fechei mais 2. E o valor total dessas 3 vendas deu 1000 vezes o que eu ofertei na célula. Então, assim, se você ainda tem essa dificuldade de ofertar, de dizimar, até de primiciar na vida do seu pastor, do seu apóstolo, não fique constrangido, mas faça com ousadia, porque Deus honra. Amém? Parabéns. Vem cá, filhote. Não, é aquele filhote lá. Pode falar aqui. Já acabou o choro? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. Ele estava chorando tanto ontem, não sei o que aconteceu. Amém. Eu sou Bruno, sou discípulo do Wilson, o Fio, todo mundo conhece, aquele alto, magrelo. Não, ele não é forte. Enfim, eu tenho um testemunho de cura. Ano passado eu tive um pneumotórax espontâneo, né? Não pude ir no acampamento, que eu tive que fazer uma operação, uma drenagem. E aí eu tive que ofertar meu acampamento para a Thaís. Ela ficou feliz. E o médico falou que eu tinha 50% de chance de ter de novo, né? Falei, amém, não vai mais ter nada. O pastor Carlinhos que tinha orado. E em dezembro do ano passado eu tive outro, do outro lado. Morri de medo de operar, falei que eu não queria isso, não aceitava. Minha tia, que é pastora de uma outra igreja, foi lá no hospital, orou. Deu 3 dias, eu tive alta, curado, estava melhorando, não ia precisar de medicamento, nem operar. Fui no acampamento, o pastor Murilo acompanhou tudo isso no acampamento. Ele e o Rafa, né? E teve uma cura, nunca não senti mais dor nem nada no acampamento. Eu fiz todos os esportes, fui na piscina, joguei bola, não senti nada. E Deus foi me abençoando. Assim que eu cheguei aqui, passou uma semana mais ou menos, eu abaixava, eu sentia que tipo um ar subia e começava a doer um pouco.
E quando eu deitava do lado esquerdo, eu sentia tipo uma costela estralando. Falei, vou pedir para o apóstolo orar, que a gente sabe que ele tem um som de cura, né? Amém. Ele orou, passou 2 dias. Eu falei, deu uma melhorada. Ele perguntou como é que tá. Eu falei, deu uma melhorada. Ele falou que a cura de Deus não é em vão, né? Não é em partes. Ele falou que a cura de Deus ia ser completa. Ele orou, passou 1 dia. Eu não estou sentindo mais nada, já faz 2 semanas já. Não sinto mais nada estralando, não sinto dor, não sinto ar. Fui jogar bola hoje à tarde, estou bem. Então eu queria glorificar o nome do Senhor Jesus e a vida do apóstolo, né? Por tudo que ele tem feito por mim, que ele já orou, questão até de trabalho, que ele está orando por mim aí, que eu estou precisando de um emprego. E outro testemunho que eu tenho, que é 2, são rápido, é um também que eu estou em dívida com Deus já faz mais ou menos uns 4, 5 meses, que eu tive uma cura também, não, acho que mais tempo, uns 7 meses, quando o pastor Cláudio Fagundes foi no Fruto Fiel com a gente, né? E teve a unção da cura. O pastor Fernando Quinteiro, acho que ele lembra disso. Eu estava com aquele caroço, né, um caroço, acho que era um cisto, assim, perto da mandíbula. Ele orou, foi instantâneo. Na hora que ele orou, é que ele saiu andando, não deu tempo de dar o testemunho. Foi instantâneo, aquele caroço sumiu, né, eu não tenho mais nada também, minha mandíbula está normal. Então, eu queria dar esse testemunho, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Deus faz, Deus cura, Deus é maravilhoso, e a gente está numa igreja que é uma bênção. Amém. Quem quer dar um testemunho sobre família feliz aí? Opa, então vem. Já aproveita e já dá aquele da menininha lá também. Isso. Gente, se tiver uma bolsa sentada no lugar de uma pessoa, põe no chão a bolsa, tá? Para as pessoas que estão de pé poder sentar. Boa noite, igreja. Meu nome é Tatiana, eu sou discípula da Ana Calisto e do Eduardo Calisto, que são discípulos da pastora Regina e do pastor Fernando. Faz mais ou menos alguns meses aí que a gente começou um projeto Família Feliz, num prédio que é uma invasão, aqui no Ipiranga, ali perto da Rua Tabor. Que eu não sei se vocês sabem, é daquela história daquelas crianças que foram no hotel da Vila Mariana e quebraram tudo lá e quebraram a delegacia. E é lá que a gente está fazendo o projeto. E o lugar lá é uma bênção, são 50 famílias assim, que estão ali abrigadas debaixo assim, em casas que não tem nem cozinha nem nada. É sala, banheiro e olhe lá. Né? E aí eu comecei a fazer o projeto lá com a Weides e com o Carlinhos, que são meus irmãos 12. Né? Glória a Deus por isso, porque 12 é batalha, é guerra. E aí a gente começou indo lá e a gente faz o projeto ao ar livre, tocando louvor em celular, tudo, porque não tem em casa para a gente entrar, assim, não tinha, né? Até que Deus abriu uma porta. E aí, nisso, uma moça, todo mundo ficou sabendo que a gente estava indo lá. Então, toda vez que a gente chegava, lá vem os crentes, tal, não sei o quê. Aí um já ligava o funk no último volume e tal, mas o celularzinho era potente, o louvor sempre vencia lá e quebrava todo o funk lá e tudo, e o pessoal mantinha posicionado na palavra. E aí, nesse tempo, um dia eu fui lá para pegar umas crianças para trazer para a rede de crianças, e uma moça passou por mim e falou assim, ai, moça, você que é a pastora que vem aqui orar, né? Eu falei, não, pastora não, eu venho orar, mas pastora ainda não sou, não. Ela falou, ai, ora pela minha filha, porque ela está com muita febre. Aí eu falei, amém, só que eu estava com muita pressa para vir para a rede, então eu fiz uma oração bem rápida, assim, falei, Deus, através do seu nome, o nome que tem toda a autoridade, que essa criança tenha vida e vida em abundância, e que toda febre, toda enfermidade saia agora em nome de Jesus. Eu falei, tua filha já está curada, porque é o nome de Jesus que cura, não são minhas palavras, então ela já está curada. Ela, amém, eu creio também. Aí quando foi no outro domingo, que a gente vai domingo 4 horas da tarde lá, quando foi no outro domingo, ela veio para o projeto. Aí ela falou assim, eu perguntei quem tinha testemunha, ela falou, eu tenho. Aí ela falou assim, você sabe quando você orou pela minha filha? Eu falei, sei. Ela falou, então, ela estava com câncer na perna, e ela estava mancando, eu levei ela no médico, e o médico falou que era câncer e tal. E depois que você orou, eu levei ela no médico de novo para operar, e o médico falou, antes de operar, vamos fazer os exames para ver se né, tá tudo bem para operação e tal. E quando ele fez os exames, não tinha mais nada. Aí eu quase caí dura, né, que eu falei, Jesus. Falei, ainda bem que ele nem deixou eu saber que era câncer, para eu nem, né, titubear lá na hora lá da oração, para ser realmente um mover de Deus. E aí ela pegou, passou um tempo, aí ontem ela veio para o culto e ela se manteve firme, ela está vindo no projeto, veio nos cultos, tudo. E ela confessou ontem que ela voltou no médico para fazer novamente um exame, para ver se realmente estava tudo bem. E o médico falou que realmente não tem mais nada, que ela está curada. A menininha tem 2 anos, 3 anos, assim, é uma bênção.
e ela está curada desse câncer, glória a Deus. E Deus abriu uma porta de uma casa, de um irmão que ele está paraplégico, e a gente tem que orar por ele. E ele assiste o projeto numa maca, porque ele não consegue nem sentar. E Deus já curou, assim, que ele tinha umas feridas de ficar na mesma posição, que fica escárnia, isso. Ai, amém, a igreja entendeu. Eu não... Escara, amém. Estou aprendendo, preciso aprender, né, para a gente poder orar certo. Aí a gente foi lá, impôs as mãos sobre essas feridas, sobre as pernas, e passou 2 semanas, ele já não tem mais nenhum curativo, todas as caras foram cicatrizadas, e ele já está conseguindo, assim, ele mexe a perna, ele sente, mas ele não consegue ficar sentado. Ele está fazendo fisioterapia, a gente conseguiu um socorro para ele do Atende, que é um serviço gratuito da prefeitura, para levar ele para fazer fisioterapia. Esse socorro só ia ter em 30 dias, e Deus já deu a resposta em 15 dias, que ele ia poder ter acesso a esse atendimento, e ele participa e tudo. E é uma bênção, assim, cada vez tem chegado vidas novas, cada vez mais pessoas aparecem, e eu creio que aquelas 50 famílias vai se render aos pés de Jesus, assim, em nome de Jesus. E eu creio, para honra e glória, uma bênção. E ele disse assim que eu levantar, eu vou sair correndo para a tua igreja para dar testemunho. E aí eu falei, amém, vai mesmo, correndo, para você testar mesmo a tua cura, em nome de Jesus. E aí eu creio que assim, Deus está movendo ali, o sobrenatural. E o Carlinhos é uma bênção, assim, eu louvo a Deus por ter irmãos 12, porque a Eva, que é a esposa dele, libera ele todo domingo para ir lá comigo, e assim, na paz, no amor, na alegria, e ele vai como guerreiro. Ele pega na perna do Davi lá, que é esse moço que está na maca. Aí eu falo, Jesus, se o Senhor não curar na sua força, vai na força do Carlinhos, porque ele pega numa fé na perna do homem lá para orar, que é uma bênção. E ter irmão 12, ó, Ana, você vai fechar a tua equipe de 12, minhas irmãs vão vir em nome de Jesus, porque ter equipe de 12 fortalecida em Jesus rompe barreira, rompe muralha, a gente avança, é uma bênção, amém? Glória a Deus. Eu recebo. Vamos ver, levanta a mãozinha aí. Aleluia. Vem esse moço de verde lá. É o Luiz, né, Luiz? Isso, Luiz, vem. Vem com a esposa, olha que beleza. Obrigado, viu? Eu estou precisando mesmo disso aí. Estou precisando de Gatorade, Red Bull, Catuaba. Estou precisando porque eu estou cansado. Vem cá. Shalom, igreja. Meu nome é Luiz Porto, essa é minha esposa maravilhosa, Darilene. Totalmente restaurada, mansa, uma glória de esposa. Vim realmente para poder glorificar o nome de Deus, Jesus, né, que Ele está fazendo, e eu tenho certeza que tem muito mais para fazer ainda em nossas vidas. E o que eu quero falar é em relação à área profissional. Antes de eu entrar na igreja, eu estava desempregado, né, trabalho na área como formação, sou administrador, mas trabalhava na área comercial. Saí de uma empresa grande, multinacional, fiquei desempregado, e o meu irmão, o Valdir, que está aqui, uma bênção de homem, um grande líder. Eu tenho certeza que você é um vencedor, Valdir. Firma na rocha que é Jesus. Você vai vencer as tuas provas. Amém? E ele foi usado para me abençoar num negócio que era a compra de um mercadinho. E ele, junto com outro amigo nosso, compraram esse mercadinho, só que ele deixou na minha mão para cuidar desse mercadinho. Então, assim, eu era sócio com esse nosso amigo, e nós ficamos um período trabalhando nesse mercadinho. Só que, nesse período, Jesus foi maravilhoso, misericordioso, nos resgatou, né? Só que aí eu comecei a viver um jugo desigual, porque o meu amigo ainda não, mas em nome de Jesus ele vai ser resgatado, né? E eu vivendo esse jugo desigual ali e passando por grandes provas, grandes lutas. Esse mercadinho não era legalizado, ainda não é, né? Tinha funcionários trabalhando, nenhum registrado. Se vendia coisas que, assim, nós como crente a gente via que estava completamente errado, vendendo cigarro, bebidas alcoólicas, né? Crianças que os pais mandavam comprar coisas que não
Sabe, bom, vocês devem saber, no mundo, o que os pais fazem por pura cegueira. E aquilo nos magoava, nos chateava. E eu falava com esse meu sócio, mas ele não tem, né? Tem essas escamas nos olhos e não enxergava isso. Aí, amém. E os nossos líderes, que são uma bênção, André e Alessandra, glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês, eu sei que vocês oraram muito pela gente, os pastores, pastor Murilo, pastor Acarô, e eles falaram, olha, gente, não dá para permanecer nesse jugo. E nós fomos orando. E ficamos 2 anos e 2 meses. E no dia 12 de novembro do ano passado, nós tomamos a decisão de abrir mão da sociedade. E nós ficamos... Mas Deus é maravilhoso. Ele fecha uma porta, mas já abre outra. E através do meu irmão, de novo, foi um homem usado novamente. Essa porta se abriu de um novo mercadinho e, para a honra e glória do Senhor, né, já era um desejo do nosso coração. Hoje está aqui uma empresa aberta, legalizada, Deus nos abençoou e nós estamos aqui exatamente para glorificar o nome do Senhor. E se vocês estão passando por isso, por jugo desigual, seja empresa, seja relacionamento entre casal, mulher que é convertida, o marido não, o marido é, a mulher não é, não importa, creia na palavra. O meu líder me ministrou isso logo no início, né, do jugo desigual. E eles oraram, jejuaram, nós também, né? E, bem comentado pela minha esposa, não só abrimos a empresa, porque Deus nos orientou, não tivemos dificuldade nenhuma, a gente sabe que não é fácil, né, apóstolo, abrir uma empresa hoje em dia, mas foi aberta, e neste lugar não se vende nada dessas coisas do mundo. A gente oferece a vida, e temos a oportunidade de pregar e de orar lá dentro com o maior prazer pelas pessoas, e a gente vê cura acontecendo, pessoas querendo vir, vão vir na festa country. É uma bênção, gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quero falar, vem cá, quero falar algumas coisas. Primeiro é assim, saiu um sócio, mas entrou outro. O sócio agora é Jesus. Como você agora é um novo empresário, você está convidado para fazer parte da rede de empresários. E dizima da sua vida e oferta do mercadinho, que o mercadinho vai virar um mercadão. Tá bom? Mercadinho Bom Senhor. Dá um endereço aí para a gente comprar alguma coisa lá. Rua dos Operários, 636. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Deus faça vocês prosperarem. Tá vendo aí como é que nasce uma nova empresa, um novo empresário? Quem mais que tem testemunho aí? Vamos ver, levanta a mão. Vem você. Olha que bonito. Boa noite, igreja. Meu nome é Thelma, eu sou discípula do Rodrigo e da Adriana. Eu já tinha dado esse testemunho aqui na consolidação, mas ele ainda vem se completando. Eu trabalho há alguns anos na área da enfermagem e eu tinha alguns problemas em casa. Meu marido tinha uma síndrome do pânico. Então, ele tinha algumas crises, a gente ia em psiquiatra, ia em psicólogo, tomava tarja preta, vermelha, amarela, todas que vocês possam imaginar. E nada resolvia. E cada vez ele se afundando mais. E aquilo me desesperava, porque eu trabalhava num lugar que era o fim de toda pessoa. Eu trabalhava numa UTI de grande queimado. Na verdade, é queimaduras de acima de 30% a 40%. E lá, 99,9% dos meus clientes eram suicidas. Né? E assim, eu via, né, infelizmente era só a visão que eu tinha, que aquilo não era verdade, que ele ia acabar naquele estágio. E eu falava, você tem que sair disso, você tem que tentar. E ele não conseguia, aí me apresentaram à igreja, El Shaddai, e nós começamos a frequentar as reuniões. E aí ele começou a sair, melhorar, tinha algumas quedas, ficava em casa dormindo. E eu comecei a ficar desesperada, porque um dia ele ficou muito quieto em casa e fez assim,
eu estou com vontade de me matar. E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu trabalho, eu sei o que acontece com aquilo. E eu falei, não, você vai sair dessa cama agora e alguma coisa a gente tem que fazer, né? E aí saímos, enfim, ele melhorou. Hoje, graças a Deus, glória a Deus, ele largou todos os remédios. Ele não tem mais nada. Só que aquele lugar que eu trabalhava me incomodava, porque eu queria falar para as pessoas, olha, existe vida, né? A vida é tão bonita. E não adiantava, era as mulheres se colocando fogo, o homem que colocou fogo na mulher. Era muito triste, aquilo me incomodava. E aí eu pedi, meu Deus, me dá uma luz, me usa de alguma forma, que eu quero ir para outro caminho. Eu quero ajudar as pessoas, mas de outra forma. E quem trabalha na área da saúde sabe o como é difícil a gente ter um sábado e domingo de folga. E aí, em janeiro desse ano, eu tive uma provação. Antes da doença dele, nós havíamos perdido um bebê de 15 semanas. E eu não entendia por quê. Hoje eu sei por quê. Por má formação, porque eu trabalhava num centro cirúrgico e na lava-gases eu não sabia que estava grávida. E aí eu falei, olha, me mostra um caminho. E aí, em janeiro, quando eu fui fazer os exames para tentar engravidar de novo, eu descobri que eu estava com câncer na mama esquerda. E aí eu falei, eu não aceito, isso não é para mim. E aí o médico falou, olha, Thelma, vai ter que tirar, não dá para tirar o quadrante, vai ter que extirpar tudo. Eu falei, nós vamos. E aí eu fui, quando eu estava na mesa cirúrgica, como eu trabalho e tudo, e aí eu fiz a oração, a Sandra, a Adriana, todo mundo fez a oração, e a médica fez assim, num relance. Vamos fazer um último ultrassom para tirar a dúvida? Falei, vamos, claro. E ela lá com o ultrassom, olha, olha, volta. Olha, olha, volta. Aí ela olhou as imagens e falou, olha, Thelma, pela medicina eu não tenho o que te explicar, porque as imagens, foi até na época do Fruto Fiel, que eu estava lá, me entreguei totalmente no Fruto Fiel, e ela falou, pela medicina eu não sei te explicar, porque o que você tem nas imagens não aparece agora, não tem mais nada aqui, né? E aí, se não bastasse, eu fui para o encontro. Fui de coração aberto, como meus líderes me falaram. Vai de coração aberto. E eu fui. Me entreguei totalmente. E eu falei, meu Deus, só que eu ainda não estava feliz, né, naquele emprego. Eu falei, me dá uma luz, foi exatamente essas palavras que eu clamei a ele. Me dá uma luz, me dá um emprego novo, que eu ganhe mais, esteja feliz e, principalmente, que eu possa levar a tua palavra. E aí, voltando do encontro, eu fui fazer uma entrevista, não sabia que emprego era. E hoje eu estou dentro do centro cirúrgico do maior hospital de câncer da América Latina. Parabéns. Jesus está curando bastante gente aqui, hein? Maravilha. A gente tem que valorizar, tá? Os testemunhos de cura sempre, estimular os discípulos a darem os testemunhos, porque é o ouvir dos testemunhos, a ministração da palavra que gera fé para que os milagres aconteçam. Amém? Bom, eu tenho um testemunho agora, mas eu quero que a minha esposa querida venha aqui junto comigo para a gente dar o testemunho juntos. Eu vou começar o testemunho falando de um momento onde Deus criou uma oportunidade para que a gente pudesse fazer uma oferta. No Congresso de Porto Seguro, de 2010, abril de 2010, surgiu lá um pedido de oferta em favor do avião que o apóstolo René queria comprar. Ele colocou isso como um alvo diante de Deus. E aí, ele compartilhando isso com o Dr. Mike Murdock, e o Dr. Mike Murdock chegou lá e fez uma oferta, levantou uma oferta para comprar o avião do apóstolo René. E eu fui tocado de fazer aquela oferta, e era uma oferta com valor específico já, era uma oferta de R$10.000. Naquele dia, naquele momento ali do congresso, eu não tinha o valor,
Mas eu, pensando nessa ideia de que eu concordava que o apóstolo René tivesse um avião, eu achava que isso era necessário, porque ele é um homem que viaja o Brasil inteiro pregando a palavra, e ele tem que cobrir grandes distâncias em pouco tempo. Então, eu fui totalmente a favor da oferta, eu senti no coração de fazer aquela oferta, e eu não sabia que aquela oferta ia redundar numa grande bênção assim na minha vida, né? No primeiro momento, eu só pensei em ajudar na questão do avião e abençoar o meu apóstolo, o meu líder. E aí, era 23 de abril, eu predatei a oferta para 23 de maio. E antes do dia 23 de maio, eu consegui cobrir a oferta, eu consegui arrumar o dinheiro, e eu depositei na conta do MIR e pedi para que o tesoureiro do MIR cancelasse o cheque. Então, a oferta foi honrada na data que eu coloquei, 23 de maio. Exatamente um mês depois exatamente um ano depois daquela oferta, em 23 de maio, lá em Porto Seguro, 23 de maio foi quando eu honrei a oferta, teve o seminário de honra aqui. E o apóstolo Monteiro, eu me lembro que na hora de pedir a oferta final, ele falou assim, olha, o apóstolo Fábio, eu sei que ele é um homem que tem condições, até porque ele é líder de uma igreja muito próspera, mas até hoje ele não tem uma casa própria. Tudo que o apóstolo Fábio fez até hoje foi investindo no reino, investindo nas coisas de Deus, da igreja. Ele não priorizou comprar uma casa para ele. Então, eu queria ver se você entendeu o que é honra, e vamos levantar aqui uma oferta de honra para a gente abençoar o apóstolo Fábio e conseguir dar uma oferta para ele poder comprar a casa própria dele. E aí, ele fez uma oferta debaixo de uma unção muito grande, de uma ousadia muito grande. Ele pegou 12 envelopes e falou, eu quero 12 pessoas que venham aqui para dar 10 mil reais para o apóstolo Fábio. Aí vieram 15 pessoas. Aí ele falou, agora eu quero 12 pessoas que venham dar 5. Subiram umas 20 pessoas aqui. E aí ele falou, agora eu quero 12 pessoas que venham dar 1.000. E subiram umas 30 pessoas aqui. E ele falou, agora eu quero que venham as pessoas que queiram dar qualquer tipo de oferta. E encheu de gente aqui na frente, já não cabia mais aqui no altar. E eu sei que quando essa oferta foi contabilizada na segunda-feira, a gente tinha ganho 350 mil reais. Ou seja, 35 vezes mais do que a oferta que eu tinha dado há um ano, exatamente há um ano atrás, em Porto Seguro. Então, isso é para você entender, o primeiro passo desse testemunho, a primeira fase desse testemunho é para você entender que uma oferta feita com fé, ela nunca é uma perda. Você nunca está abrindo mão de uma coisa. Você está plantando uma semente que vai ser multiplicada e vai voltar para você. E aí essa oferta voltou. Desse valor foi apurado assim, uns 300 mil, porque algumas pessoas ofertaram nessa hora aí meio na empolgação, não conseguiram honrar depois. Mas não importa isso, eu abençoei a todos, porque se a pessoa não conseguiu honrar, pelo menos ela teve o desejo de ofertar na minha vida. Então, abençoei a todos, fiquei muito agradecido a Deus. Dizimei, ofertei e primiciei desse valor na vida do apóstolo René. Integralmente desse valor, tirei 23% e ofertei na vida do apóstolo René. Ofertei também na vida do apóstolo Monteiro. E depois disso, guardei esse dinheiro para o momento de poder comprar uma casa própria. Há pouco tempo também, minha mãe faleceu em Araçatuba. Eu recebi 180 mil lá de uma casa que ela tinha em Araçatuba. Nós vendemos a casa, ficou metade para mim e para o meu irmão. E aí juntou mais um pouquinho de dinheiro para a gente poder comprar a casa própria. Mas a gente tinha pedido financiamento 2 vezes no banco. E 2 vezes o banco negou. E eles deram uma desculpa lá muito esfarrapada, uma desculpa que não convenceu a gente, né? E outro dia, conversando com uma pessoa que conhece o sistema financeiro, que trabalha em banco, ele falou assim, ó, apóstolo Fábio, eu vou dizer para o senhor uma coisa. O banco usou essa desculpa aí, mas, na verdade, eu tenho certeza que eles não fizeram financiamento para o senhor, porque o senhor é pastor, né? E por 2 vezes a gente tentou isso, e isso virou uma frustração no nosso coração, assim. Mas Deus, Ele tem uma promessa para nós, né, de entregar na nossa mão os territórios. Então, o que aconteceu? Uma pessoa aqui da igreja, que nos ama, chegou e falou assim, apóstolo, por que você não compra um desses apartamentos que tem aí na planta, né? E aí,
nesse momento, a gente nunca tinha pensado nisso, porque a gente sempre quis comprar uma casa. Eu falei, vamos comprar esse apartamento. Pensei, vamos ver um apartamento aí para a gente poder, pelo menos, investir o dinheiro e guardar o dinheiro, fazer um investimento que vai valorizar na materialização, na construção do prédio, porque aí no futuro a gente pode pegar esse apartamento e trocar por uma casa. E aí no sábado a gente foi pela primeira vez ver alguma coisa desse tipo que a gente nunca tinha ido ver. Eu nunca entrei num desses empreendimentos onde eles estão vendendo os apartamentos, né? Primeiro porque eu não queria apartamento, segundo porque eu estava frustrado lá com o negócio de não conseguir o financiamento no banco. E nunca era por problema de eu ter crédito ou renda, porque a minha renda é muito boa, a minha conta bancária é uma conta de 25 anos no Banco Itaú, e eu não tenho problema nenhum de crédito, graças a Deus. Então, nenhuma restrição de crédito, né? Então, o que aconteceu? Estava tudo ok, mas tinha um não de Deus. Mas aí, nesse sábado, que foi sábado, dia 18, dia 17 passado, nós fomos ver o primeiro prédio que nós entramos, ali, um que tem ali no Campo Belo, pertinho da nossa casa. Fomos atendidos por um corretor que estava lá no plantão, e a gente tinha ido lá só para ver. Mas interessante que, embora aquilo fosse um gigante para nós, uma barreira, uma coisa distante, eu cheguei ali não acreditando que eu pudesse comprar um apartamento daquele, o rapaz chegou e falou, olha, qual é a proposta do senhor? Eu falei, eu não tenho proposta nenhuma, eu tenho mais ou menos esse valor aqui, eu tenho uma entrada. Aí as pessoas que estavam ali atendendo, o corretor de plantão, que foi a pessoa da Veisa lá que nos atendeu, e uma senhora que era supervisora do plantão, falou assim, eu posso fazer uma proposta para o senhor? Eu falei, pode, me ajuda nisso, porque eu não entendo nada desse assunto e eu preciso da sua ajuda, da sua assessoria aí. Ela falou, eu vou tentar fazer o melhor aqui. Aí ela pegou, escreveu no papel a entrada que eu tinha falado, que a gente podia dar, e colocou lá as parcelas, uma única parcela intermediária na hora da chave, e depois outras parcelas mais ou menos no mesmo valor da primeira fase de 30 meses. E aí eu descobri, né, que aquela proposta dela era uma coisa totalmente acessível para mim, né, que a gente poderia pagar o imóvel em 6 anos e que a gente poderia fazer direto com a incorporadora sem precisar, de forma alguma, de um financiamento do banco. E aí a gente deu ok, e eu fiquei ainda aguardando o sim de Deus, porque eu queria ver se eles iam aprovar o financiamento, mesmo sabendo que eu era pastor, porque lá na ficha lá eu coloquei toda a verdade. Quanto eu tinha de dinheiro, o que eu fazia, que eu era pastor, qual era a empresa em qual eu trabalhava, Igreja El Shaddai, Comunidade Cristã, Monte Alverne 363. Porque eu vou dizer para vocês, queridos, eu não tenho nenhuma vergonha de ser pastor, muito pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer que eu sou pastor, né? E a gente até pensou, a Cláudia, será que não era melhor a gente pôr que a gente é empresário? Eu falei, não precisa mentir, vamos falar a verdade, se for de Deus vai passar. E aí a gente orou, e quando a gente saiu daqui no culto de domingo passado, dia 18, não é. Não, ela ficou assim, não, peraí. Não, a apóstola falou assim, ela ficou com medo, porque a gente tem uma empresa ainda, eu tenho a minha empresa, a gente tem uma empresa que chama Joy Etiquetas Adesivas, só que essa empresa está inativa. Então não adianta você pôr que você é empresário se a sua empresa não está funcionando. Então eu falei, não, o que hoje, de onde vem a nossa renda, de onde o que é a nossa vida realmente, é a igreja. Vamos pôr a verdade, porque se for de Deus, Deus vai aprovar. E nós oramos juntos, né? Pedimos para Deus, Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, dá o ok. Quando foi no domingo, no culto das 7h30, a gente saiu daqui, eu liguei o celular, tinha uma mensagem SMS. O seu crédito foi aprovado, nós estamos na porta da sua casa. E eles foram 10h30 da noite com o contrato para a gente assinar. E no domingo passado, à 1h da manhã, a gente comprou um apartamento. Agora, que eu estava com muita vontade de que isso acontecesse, porque eu tenho muitos discípulos muito abençoados, já de berço, que têm o seu próprio imóvel, o seu próprio apartamento, né? Mas os que não tiveram um pai rico aqui na terra, têm um pai rico no céu. Então, se você não tem o seu apartamento ainda, o seu imóvel, a sua casa própria,
a sua terra prometida, a legalidade está aberta para você ter a partir de agora. Uhul! Deus vai te entregar a terra, em nome de Jesus. Uhul! Então, fiquei muito feliz porque essa legalidade se abriu, né? Você está liberado, você está abençoado para crer, prosperar, comprar o seu apartamento, comprar o seu imóvel, porque eu consegui. Você semeou na minha vida, agora você vai colher, em nome de Jesus. E, como a gente não está se ligado só no que é material, quando a gente chegou no plantão, já falamos que éramos pastores e tal, e a pessoa que estava no plantão começou a falar das suas dificuldades, dos seus problemas, e incrivelmente começou a chorar na nossa frente. Para uma pessoa chorar, queridos, no ambiente de trabalho, um homem de 55 anos, é porque realmente essa pessoa está quebrantada. Eu sei porque eu já vivi uma fase onde eu chorava no ambiente de trabalho, né? E aí a gente começou a falar de Jesus para ele, e nessa noite que eles foram em casa para assinar o contrato, quando ele ia saindo, ele falou assim, olha, eu queria que você não esquecesse de fazer aquela oração por mim. Eu falei, bom, então se você está pedindo, fica aqui que eu preciso falar com você mais 5 minutos. Todo mundo foi embora de casa, 00:30, e ele ficou com a gente lá até quase 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, ele foi embora, todo mundo foi embora, e ele ficou até as 2, porque nós falamos de Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Quinta-feira passada foi na célula comigo, ontem ele veio no culto da manhã, e veio à tarde com a esposa no culto das 5 de novo. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. É isso. Mais algum detalhe? É incrível, né? Depois que saiu todo mundo, foi tudo tão rápido. Quando a gente chegou do culto, estava o cartório, o advogado. Eu achei pegadinha, né? Deve ser gente contratada. E tinham 6 pessoas. E aí a gente falando de Jesus, naquela reunião na sala da minha casa. Todo mundo começou a falar de Deus, eu comecei a dar o testemunho. Eu falei, gente, que coisa estranha. Eu não estava muito envolvida com o apartamento em si, embora estivesse rolando a compra. E a hora que a gente fechou a porta, orou com o corretor, Deus me deu uma palavra para dar para ele, o Fábio orou, repetiu e tal. A gente fechou a porta, eram quase 3 horas da manhã, e eu sei porque eu acordo às 6, eu prestei bem atenção. Né? Aí eu fiquei bem atenta. Aí a gente olhou um para o outro e falou, compramos um apartamento. Porque sempre foi um gigante, assim. A gente, embora as pessoas vejam, a igreja é muito próspera, graças a Deus Deus tem prosperado a nossa vida, mas hoje morar em São Paulo, numa casa grande, que tem uma sala grande, que receba 40 discípulos, e a gente precisa de um lugar bom, espaçoso, e realmente para nós era um desafio. Então, em meio a salvações, em meio a todo esse mover, Deus fez muito fácil, muito gostoso, e eu e o Fábio, eu tirei assim um saldo disso, que já há algum tempo eu tenho visto alguma coisa, ele vê outra, a gente entra numa casa, um gosta ou não gosta, aí sai discutindo, você também não gosta disso, você também quer aquilo, mas você também, você acha, eu acho aquilo, eu acho isso. Nunca bateu, mas nessas 48 horas de vamos que vamos, e era um fim de semana também movimentado, o que foi a tônica da situação foi a paz. E como as coisas foram acontecendo mansamente e naturalmente. Então, mais do que nunca, casais, se um tem lá alguma coisinha contra o outro, as coisas não estão acomodadinhas, né? A paz de Cristo não reina. Fique tranquilo, não é o tempo de Deus. Deus tem a hora certa, tem o momento certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus sabe o tempo e a hora correta para tudo acontecer na nossa vida. Amém? Eu nem sei se a gente vai morar lá, mas Deus fez e Ele que projeta a nossa história. Ele é lindo, Ele é fiel. Quero que você aplauda Ele, porque você também recebeu sua casa própria. E a gente vai pagar antes do tempo proposto. Em nome de Jesus. Senhor, nós temos aprendido que tudo nós devemos consagrar ao Senhor. Então, nós queremos consagrar esse projeto, esse propósito, essa compra do nosso apartamento a Ti,
que esse imóvel seja para o louvor da Tua glória, que ele cumpra na nossa vida os Teus propósitos, e que também cada filho dessa igreja, Pai, que ainda não tem a sua casa própria, que ainda não viveu essa experiência de poder comprar o seu próprio imóvel, que eles sejam ampliados na fé, que eles sejam capacitados na obediência, na vida por princípios, na unção e nas finanças, Pai, para que de uma forma abundante, de uma forma sobrenatural, o Senhor os prospere e cumpra para com eles a Tua promessa, de que o Senhor entregará nas mãos deles a terra, de que o Senhor os levará à sua terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uhul! Fala para ela. Ok. Agora eu preciso ministrar uma coisa aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu queria que agora você não conversasse. Tá lindo ver essa igreja aqui de cima, lotada de líderes. Muito obrigado porque você veio. Deus não te deixará sem a sua recompensa. Amém. Amém. Ela está dizendo que quando ela estava no seminário de honra, ela ofertou na nossa vida e ela já foi abençoada com a casa própria dela. Vamos dar um aplauso a Jesus? Obrigado, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Que a sua casa seja sempre um pedacinho do céu, uma sede de avivamento. Em nome de Jesus. Deuteronômio 28, de 1 a 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, da tua terra e o fruto dos teus animais. Bendito, 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 bendito. Abençoado, abençoado, abençoado você será. Isso depende do quê? Isso depende de nós termos, preste atenção agora, faça silêncio, porque eu quero falar com todos aqui, mas principalmente com os homens que estão aqui. Isso depende de nós sermos assim abençoados, cada dia mais abençoados, a ponto de podermos ser uma bênção na vida de outras pessoas, sermos líderes, sermos ganhadores de almas, sermos líderes de multidão, sermos pessoas prósperas, bem-sucedidas, amadas. Depende principalmente de uma sensibilidade espiritual nossa para ouvirmos a voz do Espírito. Esse ouvir é uma capacidade especial em discernir o que é um convite, o que é uma convocação. Isso aqui é uma ministração importante já para nós que queremos ser líderes. A gente precisa pedir a Deus essa capacidade de ouvir a voz do Espírito nas coisas. Esses dias o Juliano, um menino que tem aqui, um 12 que tem aqui, que vive mandando SMS para mim, olha lá, ele está ali. Ele escreveu assim: se você quer ser um homem bem-sucedido, você deve ouvir a voz do Espírito Santo, você deve ser guiado pelo Espírito Santo. E é uma frase cheia de sabedoria. Por quê? Porque realmente esse é o segredo da vitória. A gente ouvir a voz do Espírito. E a gente precisa entender que a voz do Espírito, ela fala conosco, às vezes através de um versículo que a gente lê, às vezes através de uma palavra de incentivo que a gente ouve, como essa que eu ouvi, de um discípulo aqui da igreja. Apóstolo, por que você não compra um apartamento na planta? Aquilo naquela hora entrou no meu espírito, porque eu estava ouvindo uma pessoa falar. Era uma pessoa que estava falando comigo, mas na verdade eu ouvi a voz do Espírito de Deus. Né? E nesse aspecto é importante a gente saber discernir, por exemplo, a diferença entre um convite e uma convocação. Por exemplo,
ir ao seminário de homens que vai acontecer em Bauru, agora, a semana que vem. Isso para todos os homens da igreja é uma convocação do Espírito. Você vai ouvir o seu apóstolo, você vai ouvir o seu líder te chamando para a esse congresso. Mas se você é um homem espiritual, se você é um homem que ouve a voz do Espírito, você vai conseguir perceber essa convocação através do Espírito Santo, e não através do seu líder que está te convidando para mais um evento. O segundo passo, além de você entender que essa é uma chamada de Deus, porque é uma chamada para você ir ali se expor à revelação, ao ensino, à palavra de Deus, à unção profética que flui da vida do nosso apóstolo, do nosso líder. Além de você ter essa sensibilidade para perceber isso e ouvir isso da voz de Deus, da boca de Deus, é preciso também a gente vencer um mecanismo que existe dentro de nós, que é um mecanismo de resistência, onde às vezes a gente prioriza as nossas vontades em relação àquilo que tem que ser um ato de obediência. Uma coisa é ouvir a voz de Deus dizendo, faça isso, né? E outra coisa é você depois vencer aquela inércia da alma e você ir na direção do que Deus determinou em obediência. Por quê, queridos? Porque no reino de Deus, tudo é conquistado por esforço, e esse esforço é um esforço de vencer a nós mesmos, vencer a nossa natureza humana, que ela é voluntariosa, ela escolhe muito, ela sabe muito, ela decide muito, ela fala se tem vontade ou se não tem vontade. E uma coisa que eu queria que você entenda nessa noite, é que nem tudo no reino de Deus vai ser conquistado com vontade, vai ser conquistado pela sua vontade. Muita coisa que vai acontecer na sua vida, muita conquista que você vai efetuar, é por você vencer a sua vontade, renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Jesus teve que fazer isso para a gente poder ser salvo. Ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então a primeira coisa é você discernir entre um convite e uma convocação. Porque um convite pode ser feito por pessoas, por seres humanos, mas uma convocação é aquilo que vem do Espírito. E isso sim a gente deve obedecer. Um exemplo, um convite. Vamos lá na festa de aniversário do meu amigo. Ah, que amigo? É o meu amigo lá, o discípulo, que é da outra geração lá, tal. É uma pessoa que você vai conhecer, que você pode fazer amizade. Mas é um compromisso que não necessariamente você tem que estar lá, porque é de uma pessoa que não é o teu amigo, é o amigo do seu amigo. Então você tem o direito de escolher se você vai ou não vai. Agora, quando a gente é convocado pelo Espírito de Deus, quando é uma convocação para você se apresentar como discípulo, aí não cabe escolha. Aí o ideal é agir por obediência. Porque se você conseguir vencer a sua própria vontade, mas eu não estou com vontade de ir, eu não estou com vontade de entrar no ônibus, eu não estou com vontade de gastar esse dinheiro agora para ir lá, eu não estou com vontade de ter esse desconforto, de ter que viajar de noite ou de madrugada, tal. Essa é a vontade da gente. Agora, nem tudo no reino de Deus é vontade. Por exemplo, um outro exemplo bom para discernir, né? Para a gente poder entender que nem tudo na nossa vida a gente vai fazer por questão de vontade. Por exemplo, exercício físico. Toda pessoa, quando chega numa certa idade, precisa fazer exercício físico. Eu, por exemplo, não tem como mais eu viver sem fazer exercício físico. Porque depois de uma certa idade, você se cansa mais fácil, você engorda mais fácil, e se você ficar numa vida sedentária, você começa a perder força muscular, você começa a perder um raciocínio rápido, você começa a perder uma parte da sua saúde. Mas muita gente diz assim, mas eu não gosto de academia, eu não gosto de esteira, eu não gosto de fazer caminhada, eu não gosto de fazer musculação. Então você está fluindo ainda no plano da vontade. Agora a questão aí não é ter vontade ou não ter vontade, a questão é que você precisa. Então, na hora em que... Tem um monte de gente que está com a mão na cabeça assim.
Põe a mão na cabeça e expulsa o espírito da preguiça de fazer ginástica. Não é questão de você gostar, não é questão de você querer, é questão de você precisar. Então aí você tem que entender que é Deus que está falando isso com você, que você precisa, que isso vai ser bom para a sua saúde, que isso vai ser bom para a sua autoestima, que isso vai ser bom para a sua família, porque você vai viver bastante, porque isso vai ser bom para os seus discípulos, porque você vai ser um modelo. E você não vai porque você gosta, você vai por obediência ao Espírito Santo que está te falando isso. Você está entendendo? E quando você for, aí você vai adorar. Porque quando a gente acaba uma ginástica, é prazer garantido. Serotonina liberada. O que mais que tem aí, doutor Maurício? Serotonina, o que mais? Um monte de hormônios lá que deixam você com mais prazer, com mais alegria, com mais disposição, com bom humor, oxigena o sangue, você dorme melhor, você tem mais apetite, você sente mais prazer nos alimentos, você tem uma disposição maior para tudo. Entendeu? E então, eu quero que você entenda isso, que nem tudo na nossa vida nós vamos fazer por gostar ou por não gostar, por ter vontade ou por não ter vontade. Tem coisas que a gente vai poder optar, porque são convites, mas tem outras que são convocações do Espírito Santo. Amém? E como que eu vou descobrir o que é convite e o que é convocação do Espírito Santo? Eu me fazendo uma pessoa sensível à voz do Espírito. Eu preciso pedir, Senhor, me ajuda a ouvir a Tua voz, me ajuda a ser sensível, me ajuda a ser uma pessoa capaz de renunciar às minhas vontades. Porque se você ficar só na sua vontade, na sua vontade, na sua vontade, você vai ser uma pessoa almática e corre o risco até de ser carnal. Mas se você quer ser uma pessoa espiritual, você vai ser capaz de discernir a voz do Espírito Santo e você vai ser capaz de obedecer aos comandos do Espírito. Eu, por exemplo, eu vou partilhar com você aqui agora a minha experiência como discípulo. Nem todas as vezes que o meu líder me convoca para um seminário, para uma viagem em Manaus, onde tem os congressos por aí, nem todas as vezes eu estou com vontade de ir. Por exemplo, no último congresso, eu ministrei aqui no Mover 2, à noite, na sexta-feira, no sábado de manhã, eu tinha que ir para Manaus. A gente olhou na porta assim, de casa, eu e a apóstola Cláudia saindo, e as nossas duas filhas assim, no sábado de manhã, né, que era o dia de passear com elas, de andar de bicicleta, de brincar, as duas, tchau pai, tchau mãe. E o coração ficou pequenininho, né? Porque é renúncia, queridos. É renúncia, né? Você vai, não é porque está com vontade, eu não estava com vontade de ir lá, mas eu entendo o quê? É uma convocação do meu líder, eu não fico olhando a voz do homem, eu não fico ouvindo a voz do homem, eu procuro ouvir a voz de Deus. Então, até quando eu entro nesse choque de entrar numa luta, se eu vou, se eu não vou, eu dobro o meu joelho e falo assim, Senhor, é para eu ir mesmo? E aí o Espírito Santo sempre me responde. Se der para eu não ir, o Espírito Santo me traz paz de ficar. Mas se é para ir, ele me incomoda a ponto de que eu não consigo ficar, eu tenho que ir. Então eu fui já quando o seminário estava acabando, eu cheguei no último dia do seminário. Se você for me perguntar se eu aproveitei alguma coisa em termos de aprender muita coisa lá do seminário, eu vou dizer para você que não. Por quê? Porque eu cheguei praticamente no último dia e infelizmente no último dia eles já estavam fazendo outras coisas, eles já não estavam nem ministrando as palavras mais importantes. As palavras mais importantes foram ministradas na quinta, na sexta e no sábado. Eu cheguei, a primeira participação minha foi no sábado à noite. Eu só peguei o sábado à noite, que teve só louvor e oração, e peguei o sábado de manhã, que teve umas palavras lá. Então o aproveitamento em termos de aprender alguma coisa, de receber alguma coisa, foi muito pequeno. Mas em compensação, eu mostrei para o meu líder que eu estava lá. E eu recebi o legado, a bênção de ter obedecido a uma convocação. Isso tem grande valor no mundo espiritual. Amém? Isso tem grande valor no mundo espiritual, porque depois, numa segunda-feira, depois de um seminário Jump, depois de um fim de semana cansativo, onde as pessoas trabalharam, teve encontro com Deus, várias equipes nos encontros, várias equipes trabalhando no seminário Jump, a meninada toda pulando e dando de jump para lá e para cá. Nós temos uma reunião de gerações lotada de líderes que vieram atender a convocação do Espírito. Vamos aplaudir Jesus por isso? Então, eu vou usar aqui uma outra frase que eu recebi no Twitter.
agora escrita pelo pastor Carlos Henrique. É a sua postura como discípulo que vai determinar como vai ser a postura dos seus discípulos diante de você, que é o líder. Se você for um líder presente, um líder assíduo, um líder sensível à voz do Espírito Santo, um líder obediente sempre, atendendo às convocações, os seus discípulos serão iguais a você. É uma legalidade que se abre no mundo espiritual. Por que eu falei para você que está aberta a legalidade para você comprar um apartamento? Porque espiritualmente falando, do ponto de vista da autoridade espiritual, eu sou seu líder. E se essa bênção chegou na minha vida, ela vai chegar na sua também. Você está abençoado agora, você está liberado para começar a pensar nisso, para começar a planejar isso e para executar isso, em nome de Jesus. É verdade. E, então, o que a gente tem que entender? Que, às vezes, a gente não faz as coisas sem vontade. Por exemplo, eu não fui para Manaus com vontade, mas eu fui por obediência. Para quê? Para atender à vontade de Deus, na pessoa do meu líder. Eu não sei, vocês seguem a mim e seguem o apóstolo René no Twitter. E às vezes, quando tem esses congressos aí, ele já manda o Twitter antes. Abude, que dia você chega? Quer dizer, ele já está me reivindicando lá, ele quer a minha presença lá. Amém? Por quê? Porque eu sou 12 dele. E eu que entendo aquilo que está escrito em Deuteronômio 8, 10 e 11, são 3 capítulos dedicados ao mesmo assunto. Lá nesses livros está escrito que multiplicação é fruto de amor mais obediência. Quem aqui quer multiplicar? Quem aqui quer ter uma célula frutífera? Quem aqui quer ter muitos discípulos para a glória de Deus? Então você precisa ser amoroso e obediente. Você precisa ser amoroso e sensível à voz do Espírito Santo para saber onde Deus está te chamando. Amém? Nosso maior desafio é aprendermos a atender às convocações para que nós tenhamos autoridade de ensinar isso às pessoas. Amém? É muito difícil, queridos, trabalhar com pessoas em qualquer projeto. Não precisa ser só coisa espiritual, não, nem igreja, nem célula, nem M12, não. É trabalhar numa obra, é trabalhar num escritório, é trabalhar em projetos aí fora, de venda, de negócios. Você trabalhar com pessoas descomprometidas, você marca com a pessoa não aparece. Fala que vai chegar às 10, chega às 2 da tarde. Fala que vem e não vem. É difícil você trabalhar assim, é ou não é? Quem aqui é profissional? Dá para trabalhar com gente assim? Dá para trabalhar com funcionário virtual? Com equipe virtual? Com discípulo virtual? Não dá, não dá. Nós precisamos, cada dia mais, termos esse caráter de sermos pessoas sensíveis e comprometidas. Então, o nosso maior desafio é esse. Termos autoridade para ensinarmos as pessoas a obedecer convocações. Até porque, é como eu sempre digo, aqui em São Paulo já existe um inconsciente coletivo das pessoas se acharem muito cultas, muito sábias, muito ricas, muito prósperas. Então, todo mundo se dá o direito de escolher, eu acho que eu não quero ir aqui, acho que eu não quero ir lá, eu não gosto dessa rede, eu não gosto daquela rede, eu não quero ir na rede de empresários, eu não quero ir naquilo, eu não quero naquilo. Tudo bem, decisões humanas, vontade humana, sabedoria humana, porque, na verdade, Deus tem um lugar específico, um chamado específico para cada um de nós, mas só consegue atender esse chamado quem é sensível ao chamado, de forma espiritual. Diga assim: Senhor Jesus, por amor do seu nome, me dá sensibilidade à voz do teu Espírito. Unge os meus ouvidos, Senhor, espirituais, para que eu sempre ouça, mesmo que seja através dos homens, a voz do teu Espírito, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, não só ouvir, mas me capacita a ter um coração disposto a obedecer, porque é da obediência que vem as bênçãos, é da obediência que se extrai a autoridade e a multiplicação, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos sempre depender desse princípio de convocação. Você vai ter discípulos e você vai convocar os seus discípulos para a célula. Você vai ter discípulos, você vai convocar eles para o M12. E quando eles não vierem, invariavelmente você vai ficar triste. Você vai ficar chateado. Porque é muito ruim a gente preparar uma palavra, a gente se preparar em oração,
a gente contar com as pessoas, a gente sentir aquele desejo até de abraçar as pessoas, receber as pessoas na nossa casa e elas não irem. E nós, nesse quesito de estarmos sempre convocando as pessoas, precisamos entender que nós não podemos ter uma multidão virtual. A nossa multidão não pode ser virtual. A nossa equipe de 12 não pode ser virtual. Os nossos 144 não podem ser virtuais. Amém? Se nós queremos ver um povo rendido e prostrado na presença de Deus, esse povo precisa aprender a ir e vir. Foi essa fé que Jesus elogiou. A fé que diz, vai e ele vai, vem e ele vem. Então nós precisamos desenvolver isso. Fazendo o quê? Desenvolvendo essa sensibilidade do Espírito para saber quando Deus me quer num lugar e desenvolvendo também essa capacidade de renunciar à minha vontade, que isso é morrer mesmo, isso é se anular mesmo, isso é tomar a sua cruz mesmo, porque Jesus não queria ir para a cruz, ele foi por obediência. Ele sabia o que era morrer na cruz, mas por obediência e por amor a nós, ele foi. Amém? E quando a gente faz isso, Deus nos abençoa, Deus nos unge, Deus nos dá autoridade, Deus nos multiplica. Nós já chegamos em termos de revelação, presta atenção nisso, a um nível onde nós aprendemos que a ausência é desonra. O discípulo que é convocado pelo Espírito, esqueça o seu líder, convocado pelo Espírito, para ir no M12, para ir no discipulado e não vai, está desonrando o seu discipulador. O discipulador que também tem que fazer discipulado e não faz, está desonrando o seu discipulador e está desonrando, mais ainda, os seus discípulos também. Os 144 precisam fazer o seu discipulado. Ah, mas eu só tenho 2 discípulos, então se você não fizer com 2, você nunca vai ter 12. Não estou liberando sentença, só estou falando de uma coisa prática. Eu hoje tenho 300 pastores que me considero pastor deles, que olham para mim como uma cobertura espiritual, e muitos deles são apóstolos, que têm mais de 50 igrejas só no ministério local deles. Porque um dia eu comecei uma reunião com 8 pastores aqui, na sala da consolidação, e eu transformei isso numa reunião mensal que nunca mais parou de acontecer há 6, 7 anos atrás. Então o que aconteceu? Eu tinha 8, no segundo tinha 12, no terceiro tinha 15, no quarto tinha 18, depois 25, depois 40, e chegou em 300. E é isso que está gerando um avivamento. A postura de um líder perseverante, de um líder disciplinado, de um líder obediente, porque tem vezes que eu também não estou com vontade de fazer esse café, eu estou cansado, eu fico de madrugada buscando palavra, eu não sei o que falar para eles, porque pregar para discípulos já é um desafio, imagina você pregar para apóstolos. Eu dependo muito de Deus, mas eu entendi que é nessa obediência que eu gero um caráter e uma postura nas pessoas de virem, de estarem, né? Então, a gente chegou nesse nível já está revelado para nós que faltar é desonra. Então, não falte nos seus discipulados, não deixe de ser sensível à voz do Espírito Santo, porque todas as vezes que Deus nos chama, é porque Ele quer nos abençoar com algo. Hoje, todo mundo que veio nessa reunião recebeu a bênção dessa legalidade, para comprar o seu apartamento, para ter a sua casa própria. Todo mundo que veio nesse discipulado recebeu tudo aquilo que eu pedi na oração quando você chegou, na oração que eu fiz quando ia começar. E eu quero dizer para você, querido, a oração e a bênção do seu sacerdote sobre a sua vida, ela é vital, ela é fundamental. Ela faz toda a diferença na nossa vida. Por que a gente precisa aprender a honrar a presença do líder? Está no M12, está na igreja, está nos congressos, porque ali Deus coloca um sacerdote, ali Deus coloca um apóstolo que vai levantar a mão e vai nos liberar coisas sobre nós. Vai liberar bênçãos sobre nós. Então eu não posso mais ser estulto, eu não posso ser mente fechada, eu não posso ser nécio, incrédulo, de não entender isso. Tem essa oportunidade, eu vou ouvir a voz do Espírito. O Jesus está me chamando para me abençoar. Eu vou lá buscar essa bênção. Porque se eu desprezar as bênçãos que Jesus conquistou ao preço do sangue dele, primeiro eu estou sendo tolo, e segundo eu estou entristecendo o coração de Deus. Então não devo de forma alguma praticar esse nível de desonra que é a ausência. Por que eu fui para Manaus sem vontade no último seminário? Só por causa do nome do seminário. Sabe como chamava o seminário? A presença, seminário de honra, olha o tema. A presença fala mais do que as palavras.
Você acha que eu podia faltar? Se eu faltasse, eu ia estar dizendo o quê para o meu líder? Ou que eu era tolo, ou então que ele não representa nada para mim. Mas ele representa muita coisa para mim. Ele é o meu líder, eu o amo, ele é uma pessoa que eu quero que esteja sempre feliz, e ele é representante legal de Deus na minha vida aqui na terra. Sabe quando é que vai ficar fácil você escutar a voz de Deus através do seu líder? Quando você entender que o seu líder, ele é o representante legal de Deus na sua vida aqui na terra. Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou colocar você como Deus sobre este povo e sobre o Egito. Amém? Por quê? Porque Moisés ia ser o líder. Porque Moisés ia ser o sacerdote, aquele que ia diante de Deus para interceder por aquele povo, para abençoar aquele povo, para direcionar aquele povo com a sensibilidade da sua audição de ouvir a Deus. Amém? O Congresso Estadual de Homens é um chamado do Espírito aos homens, aos discípulos da visão. Mas isso depende de quanto você é sensível ao chamado do Espírito, isso depende de quanto você é discípulo, isso depende de quanto você deseja receber algo mais de Deus. Porque Deus tem nesse congresso algo maravilhoso, precioso, para te dar, para te acrescentar de forma espiritual, de forma emocional e de forma material. Mas é você quem tem que decidir, né? Ouvir esse chamado, receber esse chamado de Deus e decidir atender esse chamado. Por quê? Porque aqueles que são sensíveis à voz de Deus e aqueles que vencem a sua própria vontade, vencem os obstáculos da alma, da vontade humana, da sabedoria humana, às vezes até o espírito do desânimo e da preguiça. Quando a gente vence isso e a gente atende a voz do Espírito Santo, quando a gente obedece ao comando de Deus, a bênção de Deus se estabelece sobre nós. Vem sobre nós prosperidade, vem sobre nós unção, vem sobre nós graça, vem sobre nós multiplicação. A igreja investiu pagando metade do ônibus para todos os homens da igreja irem. O ônibus vai sair daqui no sábado bem cedo e vai voltar à noite, né? A gente combinou de que o congresso vai terminar cedo, tipo 7h30, no máximo 8 horas da noite, para todo mundo poder voltar. De Bauru aqui dá 3h30. Então, 11h30 da noite, todo mundo vai estar de volta aqui já no sábado à noite. Vai ser um dia, vai ser um pouquinho, é um esforço, é um investimento cansativo, né? Porque você vai ter que acordar cedo, você vai dormir um pouquinho mais tarde, mas tudo que você vai receber ali de forma espiritual vai compensar muito. E por quê? Porque esse é um ato de obediência à voz do Espírito e de honra à figura do líder, que é o nosso apóstolo René Terranova. Então, eu acho que para os meus 12 da primeira geração, nem preciso dizer mais nada, né? É uma convocação do Espírito Santo, a gente está lá. É lógico que vai ter também uma festa country aqui, e os jovens estão liberados para estar aqui ou para estar lá. Fiquem à vontade para vocês escolherem. Qual é a minha direção, que eu dou sempre? Ora e veja onde vai ser melhor para você. O que vai te edificar mais, o que vai ser mais vontade de Deus na sua vida e menos sua. E aí decida. Mas todos estão liberados para estar aqui na festa country, os que são jovens. Agora, pessoa que é mais velha, qual que é a direção? Ir para o seminário. E o que eu quero dizer nesse aspecto aí? Que Deus te dê ouvidos espirituais, o Espírito Santo fale ao seu espírito, você seja abençoado com o dom da obediência, que é um dom de Cristo, para você poder vencer qualquer obstáculo de alma, qualquer tipo de resistência humana, e você possa ser abençoado com tudo aquilo que Deus vai fazer lá no Congresso de Homens, no sábado próximo. A minha postura como líder é dizer para você, vá, porque vai ser bom para você. Quando a gente aprende a buscar a face de Deus, quando a gente aprende a buscar a nuvem de Deus onde ela está, Deus nos ilumina, Deus nos abençoa, Deus nos traz refrigério, Deus faz o nosso caminho prosperar em direção à terra prometida. A nuvem do avivamento vai estar em Bauru sábado que vem. Quantos homens tem aqui? Quem quer ir? Vou orar por você. A inscrição é R$15 e o ônibus é R$20. Com R$35
você vai e volta. Lógico, você tem que levar só um lanche para você comer lá, ou levar um dinheiro para você comer lá, que lá vai ter lanchonete, vai ter restaurantes, vai ter intervalo para comer. É sábado o dia todo. Começa, na verdade, na sexta-feira, mas eu sei que muitos não podem ir na sexta, então vai no sábado de manhã, tá bom? E nesse aspecto aí eu quero orar por você. Todos os homens que querem ir para o congresso, fiquem de pé, por favor. Todo mundo que quer ir para o congresso. Pai, em nome de Jesus, por favor, não converse agora. Fique em silêncio. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê. Isso eu não peço só para os homens que estão de pé na Tua presença, mas eu peço para todos os filhos da igreja El Shaddai. Nos dá essa sensibilidade espiritual, Pai. Nos dá essa capacidade auditiva, ungida pelo Senhor, para que nós possamos sempre, mesmo quando ouvirmos a voz dos líderes, a voz dos nossos apóstolos, a voz que vem do altar, que nós não estejamos ouvindo a voz do homem, nem tampouco, Pai, que ouçamos a voz do nosso coração, mas que nós ouçamos sempre a voz do Teu Espírito Santo, nos levando em paz aos lugares onde o Senhor quer que estejamos. Que nós tenhamos da parte do Senhor não só essa audição apurada, esse discernimento pleno, como também nós possamos ter da parte do Senhor um coração quebrantado, submisso, disponível, voluntário, obediente, para podermos estar andando segundo a Tua chamada. Porque quando nós obedecemos aos Teus comandos, Pai, o Senhor sempre nos abençoa. Então que esses homens que estão sinalizando diante do Senhor o desejo de irem a Bauru, que o Senhor mesmo os leve, que o Teu Espírito Santo os convença plenamente, que eles ouçam a Tua voz, que eles tenham em si a fé, a unção e os recursos financeiros para que eles possam ir de forma confortável, e que não só estes, mas todos aqueles que de todo o estado estão indo para este congresso, possam ir sendo guiados pelo Teu Espírito Santo e protegidos pelos Teus anjos de todo espírito de morte, de roubo e de destruição. Que o Senhor abençoe esses homens, que o Senhor abençoe os seus lares, que o Senhor abençoe, meu Deus, o ministério deles, que o Senhor abençoe o seu trabalho, fazendo prosperar toda a obra das suas mãos. E que o fruto disso na vida deles, Pai, seja glória para o Teu nome e alegria e júbilo no seu coração e nos seus lábios, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso foi metade da ministração. Podem sentar. Obrigado por você ser atento à voz do Espírito e obediente aos comandos. Agora, nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 12 e Deus vai me capacitar a pregar essa palavra aqui em meia hora. Mas é uma palavra muito forte, porque 10h30 eu quero acabar essa reunião. Quero aproveitar essa fala minha para dizer o seguinte: tem discípulos vindo reclamar para mim de que tem discipulados aí acabando mais de meia-noite. E eu queria dizer que isso está fora da visão e fora da minha orientação. A gente deve fazer o seguinte: máximo horário para os discipulados, máximo, na hora de ir embora, 11 horas da noite. Passou disso, já está fora do equilíbrio, da moderação, porque tem gente no outro dia que acorda, como falou o apóstolo, aqui 6 horas da manhã. Eu queimei o filme dela falando que ela queria mentir no contrato lá do apartamento, ela queimou o meu, porque do jeito que ela falou, parece que eu acordo meio-dia. Não é não, eu acordo às 9. Eu acordo às 9, porque senão eu não aguento. Uma das coisas que eu tenho que fazer é me preservar um pouco, é ter um mínimo de descanso, de sono, porque minha vida ela é gasta em Deus. Amém. 10 horas, então. Então, 10h30, nós vamos terminar essa palavra aqui. Por isso eu queria toda a atenção agora, queria que você não conversasse, que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Quem aqui é 12? Então, abre em Lucas 12. Olha, ontem teve aquela chamada oral aqui para ver quem sabia os versículos. Eu fiquei maravilhado de ver como essa igreja é versada na palavra de Deus. O povo sabe a palavra mesmo. Agora só falta praticar. Não, é brincadeira. Vocês são
ouvintes e praticantes. Essa igreja aqui é muito obediente. Qualquer pastor do mundo teria orgulho em ser pastor de uma igreja como El Shaddai. É verdade, não estou massageando o ego de vocês, não. Essa igreja aqui é linda, é muito obediente mesmo, essa igreja aqui é um sucesso. A glória disso é do Senhor, mas é uma verdade isso, essa igreja aqui é uma bênção. Todos acharam aí? Lucas 12? Lucas 12, 29 a 32. Diz assim, ó. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém? A Bíblia diz, queridos, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E também que nós nos tornamos cidadãos desse reino, possuidores desse reino pela fé. Por quê? Porque o Senhor do reino decidiu dar o reino dele para nós. Ele nos decidiu dar espaço nesse reino. Ele decidiu dar posse a nós nesse reino, como herança em Jesus Cristo. Amém? Essa herança, ela é recebida pelo exercício da fé. É pela fé que nós conquistamos o reino de Deus. Pela fé conquistamos a intimidade de Deus, o seu poder, as suas bênçãos. Nós conquistamos espaço na sua presença. Pela fé, nós manifestamos a sua essência, o seu caráter, nos tornando embaixadores do reino. Nós não só fomos chamados como filhos do reino para sermos herdeiros do reino, como também nós fomos chamados para sermos representantes do reino de Deus aqui nesse mundo. Amém? Em Cristo somos já chamados a proclamar o reino, falar do reino de Deus, falar de Jesus Cristo, falar do Pai, que é um Pai amoroso, misericordioso. Com o objetivo do quê? De implantar o reino aqui nesse mundo. De que maneira? Ganhando vidas e imprimindo nessas vidas a mentalidade do reino. O que tem aí? Todo um povo perdido com a mente do mundo, que é a mente da avareza, com a mente da corrupção, da mentira, da injustiça. E quando nós ganhamos vidas, Deus começa a trabalhar através de nós, Deus começa a trabalhar através da ação do Espírito Santo na vida das pessoas, para que se desenvolva nessas pessoas uma renovação de mente, uma mudança radical na forma dessas pessoas pensarem. Né? O apóstolo Alexandre esteve aqui na penúltima reunião de gerações e ele disse, para que haja uma mudança de linguagem ou de comportamento, primeiro precisa haver uma mudança de mentalidade. Então, qual é o nosso desafio como representantes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus? É nós trabalharmos a mentalidade das pessoas, ensinando a elas como é a mente de Cristo, ensinando a elas a viverem pelos princípios de Cristo. Nessa chamada, somos comissionados pelo Senhor do reino a edificá-lo para Ele. Diga, eu preciso edificar o reino para Deus. Só para Deus. Amém. Nessa missão, ainda que tenhamos a autoridade de líderes, não podemos nunca nos esquecer que o reino tem um rei. Como é o nome do rei? Jesus. Como é o nome do rei? Jesus. Amém. Esse reino tem um rei, esse reino tem um Senhor. E que nós somos sempre e apenas seus servos. Amém? Então qual é o cuidado que a gente precisa ter? Lembrarmos sempre que nós fomos chamados para um reino que não é nosso, para um reino que tem um rei e que tem um Senhor, que é Jesus. E que nós, diante desse rei e desse Senhor, nós seremos sempre seus servos e seremos sempre e apenas súditos dele nesse reino que é dele. Se não tivermos isso sempre muito claro dentro de nós, correremos o risco de entrar no desvio, de estarmos edificando o reino próprio e não o reino de Deus. É a tendência de nós trabalharmos dentro do reino de Deus, buscando realizar a nossa vontade e não a de Deus. Construir para nós e não para Deus. Buscar o nosso interesse e não o interesse de Deus. A Bíblia diz,
tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. A Bíblia não fala tudo que fizerdes, fazei para a vossa própria glória. E a Bíblia também diz que tudo que nós fizermos, nós devemos visar o bem de outrem e não o nosso próprio bem. Amém? Então, esse risco que muitos correm e acabam se envolvendo nele, de edificar o reino próprio e não o reino de Deus, é uma atitude ainda comum em muitos cristãos, pois a igreja de Jesus está vivendo um processo de santificação e de restauração na direção de ser sem ruga, sem defeito, santa e gloriosa, como promete a palavra de Deus. Amém? O que representa isso? A igreja está num processo de transformação. Ela está sendo santificada. Ela está sendo limpa, purificada do pecado. Né? E você pode perguntar, apóstolo, mas como que é essa purificação? Porque cada dia aparecem mais escândalos. Não é? Estão aparecendo os escândalos aí? Eu quero dizer para você, os escândalos estão aparecendo para que tudo aquilo que está oculto possa ser permeado pela luz. Quando estoura esses escândalos aí, como esse último que você viu aí, de um desvio enorme de dinheiro da igreja para comprar uma fazenda, que estava no nome do líder, no nome do pastor, é justamente para tirar a sujeira debaixo do tapete. E não ficar uma máscara, não ficar lá uma pessoa, olha que homem santo, que homem de Deus, que homem isso, que homem aquilo. Não deixa de ser homem de Deus, nem de homem santo, mas está em pecado, está fazendo uma coisa errada. E isso só vai passar por arrependimento se for revelado, se for confrontado por Deus. Já aconteceu isso com Edir Macedo, uma época, agora aconteceu com o Valdemiro, já houve problemas semelhantes na Renascer. Por quê? Porque a igreja, na sua estrutura tradicional, esse modelo, essa visão que estava aí até agora, precisa passar por Peniel. Precisa escutar aquela música, tus ojos revelam que eu. Porque a gente estava assim também, e quando a gente passou lá e escutou aquela música, a gente mudou de atitude. Não mudou completamente, ainda está sendo ministrado para aprender a ouvir a voz de Deus, para ser mais sensível e mais obediente, mas nós estamos nesse processo já. E assim está em processo toda a igreja de Cristo. Amém? A luta pelo reino próprio está diretamente ligado ao egocentrismo ministrado por Lúcifer ao coração de homem. O cara mais egoísta e mais individualista e mais maligno que existe nesse universo chama-se Satanás. Chamava Lúcifer, virou Satanás. E é essa ingerência dele, essa ingerência maligna do diabo, que leva muitos cristãos a terem posturas também individualistas, partidaristas e materialistas, mesmo estando dentro do corpo de Cristo. Isso interessa muito ao diabo, que fomenta, ou seja, que bota lenha na fogueira, que fomenta esse processo na alma de todos que ainda não morreram completamente para o mundo e por isso ainda vivem ideias e atitudes carnais, mesmo estando engajados na obra de Deus. É isso, essa ingerência maligna, essa influência de Satanás na mente dos cristãos que faz eles ficarem disputando coisas dentro do reino, querendo puxar para cá, querendo puxar para lá. Na minha igreja é melhor, a minha unção é maior, eu quero mais gente do meu lado, eu quero mais espaço na televisão, esse discípulo é meu, dá o discípulo para cá, e o outro puxa, não, o discípulo é meu, puxa para lá, e aí puxa para lá e puxa para cá, o discípulo fica cansado de ficar sendo corda de cabo de ferro e vai embora. E se for embora para outra igreja, glória a Deus, e se for embora para o mundo, tem um peso de responsabilidade sobre esses líderes que estavam lutando pelo reino próprio e não pelo reino de Deus. Porque era melhor ter aquele discípulo na igreja do que ter ele na sua geração. Amém? Você está começando a entender, né? A origem disso é singular, mas o resultado é plural. Porque isso começa no coração do homem, mas na verdade isso aí atinge muita gente, atinge a instituição da igreja e acaba pondo muita gente a perder. Amém? Você imagina num escândalo desse que aparece na televisão? Quanta gente se desvia? Quanta gente sai da igreja? E quanta gente que estava pensando em entrar, dá mais um tempo e pensa mais um pouco para entrar?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender isso, que isso daí é uma luta da alma do homem, influenciada por Satanás, para que o reino de Deus fique dividido. O homem construindo o reino próprio e deixando o reino de Deus sujeito à divisão. A origem disso é singular, mas o resultado é plural. O status da igreja hoje no Brasil e nas nações é caracterizado por grandes ministérios com muita influência e poder, mas que ao invés de usarem sua força para a promoção do reino de Deus, lutam por suas convicções e placas denominacionais, fortalecendo e amuralhando o reino pessoal. O lamentável resultado disso é uma igreja dividida, escândalos sucessivos e afronta do diabo, que fica divertindo-se na arquibancada. O diabo fica lá na arquibancada, torcendo, dando risada e falando, olha lá, os próprios crentes brigando um com o outro. Olha lá, um pastor fala mal do outro pastor. Olha lá, uma igreja arranca o espaço da outra na televisão. Uma levanta a saia da outra para mostrar o que tem de errado, para depois achar que as pessoas vão vir de volta para essa igreja aqui. Porque às vezes as pessoas acham que elas têm que mostrar o pecado do seu irmão para poder ganhar alguma coisa. E eu quero dizer, querido, que não é assim. Não é se afirmando e mostrando a defesa do seu irmão, a deficiência do seu irmão, a fraqueza do seu irmão, que você vai ganhar alguma coisa para você. Se você tiver que ganhar algo, é pelo dom que Deus te deu, é pela unção que Deus te deu, é pelo amor e pela oração que você vai conquistar aquilo que é seu. Amém? Isso tudo mostra o quanto esse sistema velho aí, esse sistema tradicional, ele está falido. E ainda que isso seja muito ruim para todos, para a igreja de Jesus como um todo, é bíblico, como falou o pastor Fred aqui. Esses escândalos estavam previstos por Jesus. Quem está provocando esses escândalos vai ser vítima deles. Porque Jesus diz, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Né? Mas nós temos que fazer o quê? Nós precisamos não entrar nessa jogada. O nosso conforto em face desse quadro é sabermos que um dia Jesus orou pela unidade da igreja. Essa oração está lá em João 17, 21, onde ele diz, Pai, eu oro a Ti para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Né? E essa oração de Jesus não vai ficar sem resposta. Então, por mais que hoje você esteja vendo os ministérios, as igrejas separadas, se atacando, se dividindo, uma falando mal da outra, de alguma maneira, Jesus um dia vai unir toda a igreja, vai fazer algo muito forte, muito poderoso. Eu não sei se é por juízo, eu não sei se é por matar um monte de pastores, eu não sei se é por arrependimento, ele vai tocar todo mundo pelo poder do Espírito Santo, mas ele vai unir a sua igreja. Por quê? Porque ele está vindo buscar uma noiva. Jesus não é um homem de muitas mulheres, ele é marido de uma só mulher. Ele vai vir buscar uma noiva, uma esposa. Ele vai casar só com uma, ele é fiel. Amém? E essa esposa dele é uma só, ela é santa e ela não vai estar dividida. Amém? Enquanto Deus cuida desse milagre no aspecto global, porque isso é jurisdição dele, só ele pode fazer isso, nós podemos vigiar e lutar por isso no aspecto individual. Então você tem que lutar para você não ser individualista, não ser partidarista e não ser um construtor do reininho pessoal seu. Você tem que pensar no reino de Deus. Você tem que pensar de forma coletiva. Você tem que pensar de forma como sendo equipe. Amém? Não só você. Enquanto Deus cuida desse milagre no aspecto global, nós vamos vigiar. E vamos lutar para que... vamos nos avaliar para saber como nós temos nos comportado. É uma sondagem com a ajuda do Espírito Santo, feita desde o nosso coração, para sabermos que tipo de motivações temos dentro de nós. Que tipo de motivações você tem dentro de você? Elas são individualistas ou elas são coletivas? Que tipo de reino você tem edificado? O seu ou do Senhor? Você tem feito discípulos para você mesmo ou os tem feito para Jesus? Você é um líder
Você é um com seu líder ou é você mais um junto dele? O seu comportamento tem sido um comportamento de equipe ou um comportamento de eu-equipe? Às vezes, dentro da equipe, as pessoas raciocinam assim: eu sei, eu acho que o meu jeito é melhor, eu acho que o melhor é fazer do meu jeito. Se não for como eu quero, não vou brincar mais. E isso é um comportamento de eu-equipe. Agora, o comportamento de equipe é o que vocês acham, como será melhor a gente fazer, como vai ser meu líder, como nós vamos realizar essas coisas. Amém? A importância desse autoexame está no fato de que, se eu descobrir que eu estou edificando o reino de Deus, então estou no caminho da honra e da vida eterna. Mas se eu descobrir que edifico o reino próprio, preciso me arrepender e me converter à vontade de Deus, pois eu estou construindo algo frágil que logo desvanecerá e não me trará felicidade. Presta atenção, quando você constrói o reino de Deus, você está construindo algo eterno, durável. Por quê? Porque Deus prometeu que o reino de Jesus seria um reino sem fim. Então, quando você constrói pelo amor, quando você pensa no bem dos outros, quando você pensa na glória do nome de Jesus, tudo que você constrói, o discípulo que você ganha, jamais vai sair de perto de você. Aquilo que você conquistou financeiramente jamais vai ser perdido. A identidade que você formou não vai ser distorcida nem perdida. O nível de fé e de unção ao qual você chegou, dali você não vai cair. Agora, a pessoa que ela está construindo um reino próprio, ela está construindo uma coisa humana. E como tudo que tem na terra perece, todo reino que visa a glória do homem, ele se desgasta, ele perece, um dia ele pode ruir. Amém? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar construir o reino de Deus, porque tudo que a gente construir no reino de Deus será sólido e durável. Mas se eu ficar construindo o meu reino pessoal, ele pode me levar à mediocridade, ele pode me levar à frustração de viver muitas perdas e decepções. Para que nosso autoexame seja mais fácil, há aqui algumas características e comportamentos dos edificadores de reinos pessoais. Primeira característica de uma pessoa que constrói o reino próprio: ela acha-se melhor do que os outros. Queridos, é muito fácil a gente ter a tendência de ver as fraquezas dos outros. E por vermos as fraquezas dos outros e compararmos com alguma virtude que existe em nós, nós fiquemos enganados pensando que nós somos melhores que os outros. Mas numa equipe, o que é a sua força fortalece a fraqueza do seu irmão. Mas certamente existe uma fraqueza em você que é a fortaleza dele que vai te completar. Então, eu confessei outro dia para um 12 meu, que eu já me peguei nessa tendência de achar os meus irmãos da equipe de 12 fracos. E falar: o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo tão tímido, tão sem fé, que não entende nada de prosperidade? E de repente o Espírito Santo bate assim no meu ombro e fala assim: ei, baixa a bola, você está se achando, você é apenas um dos 12. Amém? Então, a gente precisa entender isso, né? Que não é o fato de eu ter virtudes e eu talvez estar convivendo com pessoas mais frágeis, que estão num nível de fé, ou de unção, de conquista menor do que eu, que me faz melhor. Eu vou ser melhor sim se eu entender a debilidade do meu irmão e ajudar ele a subir e vir aqui do meu lado aqui, ó. Amém? Você quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Diga assim: me ajuda, Senhor, a não me achar nunca melhor do que ninguém. Amém. No teu reino, no reino de Deus, todos são iguais. Pode aplaudir o Senhor. Aspecto número 2. Essas pessoas têm dificuldade de trabalhar em equipe por causa disso. Pelo fato de elas se acharem melhores, sempre a ideia delas é melhor, sempre tem que ser do jeito delas. Se não for do jeito delas, não vai estar bom. E elas vão sempre achar problemas na hora que tiver que trabalhar em equipe. Ponto número 3. São pessoas contenciosas. Você já reparou que tem uma pessoa na equipe que sempre parece que é uma dificuldade, está sempre arrumando um problema aqui e ali, está com um problema com esse, problema com aquele. São facciosos e são melindrosos.
Contencioso vive em contenda, briguinha com esse, com aquele. Faccioso, dividindo, para lá, para cá. Ó, puxa 3, vamos ficar contra aqueles lá. Né? Faz uma panelinha dentro da equipe, dentro da célula, dentro do M12. E são também melindrosos. O que é uma pessoa melindrosa? Uma pessoa que se magoa por qualquer coisa. Ela gosta de confrontar todo mundo, mas se alguém confrontar ela, ela vai ficar dodói. E não vai querer mais na célula, nem na igreja, e nem no M12. Não quero mais ser seu discípulo. Você conhece alguém assim? Não, você não conhece. Diga, eu não conheço ninguém assim. Que aqui na El Shaddai todo mundo é santo. Ponto número 4. Vamos rápido, que só falta 7 minutos. Repetem atitudes de independência e autossuficiente. Essas pessoas dizem que elas são obedientes, que elas gostam de trabalhar em equipe, mas elas são sempre pegas fazendo alguma coisa do jeitinho delas ou fazendo alguma coisa por conta própria, sem perguntar nada. É aquele cavalinho que você está sempre tendo que puxar a rédea. Opa, vem cá, discípulo, calma. Você já foi lá fazer sem perguntar? Já está noivo? Nem me consultou? É? Já comprou a casa? Nem me falou nada? Mas você está ganhando salário mínimo, a prestação da casa é 1.500, como é que você comprou essa casa? É? Ah, é, pela fé, verdade. Pela fé. Pela fé maluca. Pela fé doida. Né? Tem gente que pensa que ter fé é fazer aquilo que não pode. Não se alegram, ponto número 5. Repetem atitudes de independência e autossuficiência, número 4. Estão sempre fazendo as coisas na frente. Ponto número 5. Não se alegra com as vitórias do líder e dos seus irmãos. É aquele negócio, o apóstolo Fábio chega, comprei um apartamento. Aí dentro do coração dele fica todo... Senhor, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Quase que vira a mão para trás, assim. Né? É verdade. Presta atenção. Tem gente que está do seu lado, mas não se alegra com o seu êxito. É verdade. É verdade. Presta atenção. A Bíblia exemplifica isso. A Bíblia exemplifica isso. O irmão do filho pródigo. O irmão voltou para casa. O irmão voltou para a igreja. O irmão estava morto, perdido no mundo e foi salvo. E aí, quando ele viu o pai fazendo uma festa por causa disso, fazendo um churrasco lá com o novilho mais precioso que tinha na fazenda, ele ficou enciumado. E ele não queria nem entrar na festa, ele ficou com cara feio do lado de fora, e ele não conseguiu se alegrar nem pela volta do irmão, nem pela felicidade do pai. Ele só ficou reclamando que durante todo aquele tempo ele trabalhou, feito um condenado lá na fazenda, e o pai nunca deu para ele um cabrito. Você vê como as pessoas que são assim, elas têm uma mentalidade medíocre. Porque ele podia reclamar, né? Eu sempre trabalhei aqui com o senhor nunca me deu um novilho cevado como esse. Não, ele já se colocou abaixo, ele nunca me deu nem um cabrito. Era o pior tipo de bicho que tinha lá na fazenda, foi o que ele pediu. Porque essas pessoas, elas são medíocres, invejosas, ciumentas. E Deus te livre da convivência com essas pessoas. Se tiver alguém assim na sua equipe, que Deus leve para bem longe. Em nome de Jesus. Que Deus te dê discípulos que se alegrem quando você se alegrar. Que se alegrem com as suas vitórias, com suas conquistas. Que sejam um com você e que possam desfrutar de todas essas bênçãos, se alegrando junto com você nas muitas vitórias que Jesus vai te dar. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus. Por que elas não se alegram? Ponto número 6. Porque elas competem veladamente com o líder, desejando a identidade do líder ou a posição do líder. Isso chama-se síndrome de Lúcifer. Satanás, quando estava no céu, ele ficou doido. Ele pirou. E aí, cheirou cola e comeu a lata. E aí, ele quis ser igual a Deus. E depois ele declara, pode ler, Isaías 14, depois Ezequiel 28.
ele queria ser igual a Deus, e depois, como ele não se contentou de ser igual a Deus, ele ainda queria sentar no trono de Deus para reinar sobre todas as estrelas do Altíssimo. Quem eram as estrelas do Altíssimo? Os anjos, que uma parte deles ele levou junto consigo para o abismo. Ele contaminou os anjos lá e levou um monte de gente com ele. Um monte de anjos com ele. Então, a gente precisa pedir para Deus também, nos livrar de pessoas que ficam com essa síndrome de Lúcifer, competindo conosco. 7. São pessoas que preocupam-se demasiadamente com finanças. São pessoas que estão sempre preocupadas com dinheiro. O dinheiro para elas é um problema muito sério, muito importante. Por quê? Porque, na verdade, elas têm no coração um pouco de cobiça e um pouco de avareza. Gostam muito, ponto número 8, gostam muito de elogios, holofotes e de andar com pessoas que têm status. Pessoas simples, humildes, não interessa muito. Mas gente importante, essas pessoas gostam de estar no meio delas. Tá certo? Gostam muito de elogios, ficam irados se não são elogiados, e gostam sempre de estar nos lugares altos. Essa é uma influência também do maligno. Número 9. Tentam expressar coragem com agressividade, escondendo, na verdade, suas fraquezas emocionais. É aquela pessoa que você vai confrontar, ela fica brava, ela grita, ela reage, tentando te intimidar, mas, na verdade, aquela braveza, aquele tapa na mesa, aquele grito alto, aquela voz forte, é só denunciando a fragilidade emocional e, às vezes, de caráter que aquela pessoa tem. Ponto número 10. Tem perfil muito competitivo. Nesse confronto aí você vai dizer assim, mas querido, você fez assim. E essa pessoa é tão competitiva que, em vez de ela parar e se analisar se ela fez de fato assim, ela vai dizer, mas você também faz assim. Por quê? Porque ela não está te ouvindo nem submetendo a você, ela está competindo com você. E que competição é essa? A tentativa de mostrar para você os seus defeitos, impedindo que os dela apareçam. E fala Jeová. Ponto número 11, estamos acabando. Não se esforçam para que seus discípulos se aproximem do seu líder. Presta atenção, não se esforçam para que seus discípulos se aproximem do seu líder. Por quê? Porque ela é uma pessoa que faz discípulos para si. Se os discípulos estiverem com ela, tá bom. Ficar perto do líder, escutar o apóstolo, não é tão importante. Eu quero dizer para você que eu, como discípulo do apóstolo René, eu me esforço sempre para levar os meus discípulos a ele. Amém? E me esforço também para trazer ele até os meus discípulos. Pastor Marco Aurélio recebeu a graça de Deus de se tornar amigo do apóstolo René. Tem vezes que ele vem aqui e fala com o Marco Aurélio e nem fala comigo. E eu não me importo com isso aí. Por quê? Porque eu quero que o meu discípulo esteja comigo onde eu estou. Eu quero que o meu discípulo chegue no mesmo nível que eu cheguei. Por quê? Porque isso é um coração desprendido, isso é um coração generoso, isso é um coração de amor para com os discípulos. Agora tem gente que não, nem fala com o apóstolo. Você não pode falar com o apóstolo. Fica aí. Você é meu discípulo, meu. Repita comigo, M-E-U, meu discípulo. Não incomode o apóstolo. Eu quero dizer a todos os 144, vocês são meus discípulos. Meus discípulos, minhas ovelhas. E vocês podem vir falar comigo quando vocês quiserem. Amém? Pode aplaudir Jesus. Não estou falando que os 12 todos fazem isso, não. Estou falando que essa é uma tendência que às vezes as pessoas ficam com esse negócio. Não se deixe enganar. Compre havaianas. Elas não têm cheiro, nem soltam as tiras. Então, querido, não faça discípulos para você. Faça discípulos para Jesus na pessoa do seu líder. Você está entendendo? Presta atenção, o que foi dito aqui hoje? Jesus, na terra, ele é representado pelo seu líder. Então, aproxime os seus discípulos do seu líder. Não é só para vir trazer problema, não. É para contar coisa boa, é para ter testemunha, é para ter comunhão com o apóstolo. O apóstolo nunca vai tomar os 12, os 144, ou os 1728, dos 12, porque ele nem pode, ele não dá conta de cuidar nem dos 12 direito. Quanto mais de cuidar de 144.
Se fosse para eu cuidar de 144, se fosse para eu tomar algum discípulo de alguém, a gente continuava no modelo anterior, que eu era líder de 300 e estava quase morrendo. Eu entrei na visão para que cada um cuidando de 12, todo mundo possa ser bem cuidado. Mas a gente não pode esquecer que cada equipe de 12, cada geração é um aprisco confiado pelo pastor que Deus levantou aos 12 que Deus também levantou. Cada geração é um aprisco meu, que na verdade não é meu, é de Jesus. Mas como eu estou representando Jesus aqui, sou responsável pela vida de vocês. E está confiado na mão dos 12, que vão cuidar de vocês para que todo mundo possa ser cuidado por alguém. Esse é o princípio da visão. Quem entender isso, o discípulo vai poder subir, o discípulo vai poder descer, e nunca vai ter ciúme de nada nem de ninguém. E a igreja vai ser uma. Agora, o que a gente não pode fazer? É fazer um monte de feudos, de burgos. Essa geração não fala com aquela geração, esse discípulo é da segunda geração, então não fala com os da primeira geração, o discípulo da terceira geração não pode falar com o da primeira geração. Não, vamos poder falar todo mundo com todo mundo. Amém? Vamos poder falar todos com todos. Pode aplaudir Jesus. Uma coisa que eu não gosto, que ontem até mirei aqui, é com uma discípula 144, que veio queixar da líder dela para mim, e já queria marcar uma reunião comigo, com a apóstola Cláudia, sem primeiro falar com a líder dela. E eu fiquei bravo. Falei, faça favor, para com esse negócio. O diabo já está querendo plantar a rebeldia no seu coração de novo, e já está querendo te passar uma rasteira, porque ele está vendo que as coisas estão começando a ficar bem para você. A família está se reestruturando, as coisas estão começando a andar, então vem lá com aquela coisinha que o diabo vem lá jogar uma semente no coração de rebeldia. Você já falou com a sua líder? Ah, não consegui falar. Então fala com ela primeiro, depois você vem falar comigo. Porque uma das coisas que as gerações precisam aprender é o princípio da hierarquia. Deus falou assim para Moisés, resolva os casos difíceis. Então, quando algum 12 não conseguir resolver algum problema que está insuportável, insustentável e irresolvível, eu nem sei se existe esse termo, então vem trazer para mim. Mas não é tudo vem falar comigo, senão a gente volta no modelo anterior, queridos. Todo mundo tem um líder 12, todo mundo tem um pastor na geração para resolver lá seus problemas. Agora, seja sensato. E os 12 também, deem liberdade aos discípulos para vir falar comigo. Não trazer problema, mas me abraçar, me beijar, me cumprimentar, me contar um testemunho. Eu amo essa igreja. Amém? Então, vamos lá. E último negócio. Então, o que acontece? Presta atenção, última coisa no item 11. Você quer que seus discípulos fiquem mais lindos, mais santos, mais frutíferos? Leve eles perto do seu líder. Eles não são seus. Diga assim comigo, os meus discípulos, eles não são meus. Eles são de Jesus, que está representado pelo meu líder aqui na terra. Quanto mais eu levar os discípulos, os 12, que eu estou cuidando, para o meu líder, quanto mais eu ensinar os meus 12 a amarem, a se relacionarem com os meus líderes, melhor vai ser para mim, maior vai ser minha geração, maior vai ser o meu galardão no céu, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Última coisa. Os discípulos, os seus discípulos, das pessoas construidoras do reino próprio, se parecem com eles e não com Jesus. Amém? É aquela palavra que teve aqui outro dia, dizendo que o caráter que nós temos que imprimir nos discípulos, a mentalidade que nós temos que dar a eles, é a de Jesus, não é a nossa. Nós não temos que fazer os discípulos ser nossos súditos. Nós temos que fazer os discípulos serem livres para adorarem a Jesus e serem parecidos com Jesus. Amém? E então, a pergunta é, e aí, sobreviveu ao teste? Com certeza sim, pois essa é a chamada dos discípulos da visão, serem santos, despojados de toda vaidade e avareza, submissos e unidos de espírito aos seus líderes. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui que é despojado de toda vaidade e avareza? Tem alguém aqui que é submisso e unido de espírito ao seu líder? Amém. Então, graças a Deus, você passou no teste. Para finalizar, ouça bem o que o Senhor te diz. Entre milhões, você foi chamado para ser filho do reino. No reino de Deus, você é uma pessoa única.
Você é exclusivo para Deus. A prova disso está no seu dedo polegar. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, nenhuma foi feita igual a você. Quando você põe lá a sua impressão digital, é porque a sua impressão digital fala no reino espiritual de que você é uma pessoa exclusiva para Deus. Só existe você para Deus, você é um filho de Deus, você é uma pessoa que Deus fez e não fez nenhuma outra igual a você. Amém? Então, não queira ser igual a ninguém, seja você mesmo. Pois você tem a identidade de um filho de Deus, você tem valor, você tem função e lugar no reino, você tem unção. Posso ouvir um amém? Eu vou falar tudo de novo. Você tem identidade de um filho do rei. Por isso você tem valor, você tem função, você tem lugar no reino e você tem unção. Ouça isso. Não dispute lugares ou posições, pois o Senhor do reino, Jesus, Ele é justo e não permitirá que ninguém tire o lugar que te pertence. Você não precisa ficar disputando lugar no coração do líder, nem lugar no reino de Deus, nem no lugar onde você trabalha. Por quê? Porque, afinal de contas, você tem um lugar especial no coração do Pai. Se você é exclusivo para Deus, se você é filho de Deus, o Pai te ama, você tem um lugar no coração dele. Então não se preocupe, ninguém vai tomar o seu lugar, Deus não vai deixar. E você também não precisa ficar lutando para tomar o lugar de ninguém, porque você tem um lugar que já é seu. E nesse lugar Deus vai te colocar. É nesse lugar que é o seu e que Deus vai te levar, que Ele vai te colocar, é que você vai ser feliz. Amém? Também o lugar ou o bem que for seu por direito, no tempo certo virá às suas mãos. Pois Deus jamais fica devendo alguma coisa a alguém. O que é seu, querido, não precisa brigar, não precisa lutar, não precisa tomar de ninguém. Vai vir na sua mão. Todas estas bênçãos, se você for atento à voz do Senhor e obediente, elas virão e te alcançarão. A bênção vem na sua mão. Na hora certa, vem alguém te trazer a bênção. Amém? Você não vai ficar precisando lutar com ninguém, nem tirar a bênção que é de outra pessoa. Cuide tão somente de buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, porque você é um filho amado pelo Senhor do reino. Que Deus os abençoe e multiplique de forma extraordinária, conforme a sua promessa. Nós amamos vocês, apóstolos Fábio e Cláudia Abud.